amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós teremos uma pequena exposição sobre o tema escolhido para a aula de hoje. No segundo bloco, eu responderei a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema escolhido. E o terceiro bloco, aí é o X da questão. Nós vamos resolver juntos questões de exame de OAB sobre aquele tema. O tema de hoje preocupa muita gente, mesmo quem nunca ouviu falar de direito ou mesmo de direito penal. Corrupção está na boca do povo, está nos noticiários de jornal, está na preocupação de cada eleitor quando elege os seus representantes. Todos nós temos uma vaga ideia do quanto a corrupção prejudica o nosso país, do quanto ela toma de dinheiro público. Mas será que você sabe exatamente o que é corrupção? Será que você sabe exatamente quando chamar a corrupção de ativa e quando chamar de passiva? E a diferença entre corrupção e concussão? Sabe qual que é? Pois bem, se você quer saber, então fica com a gente pro tema do dia. Corrupção é um tema, então, bastante atual, tristemente atual. Nós não gostaríamos que fosse assim, mas infelizmente já está o tempo todo na mídia, nos jornais. E de concussão? De concussão a gente pouco ouve falar, mas será que ela acontece menos? Ou será que existe aí uma confusão de nomenclatura? Os crimes praticados por funcionário público contra a administração estão lá no último título do Código Penal. O último título da parte especial do Código Penal são os crimes contra a administração. E aí, os crimes praticados por funcionário público contra a administração têm todo o destaque. Dentre esses crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, existem 2 que acabam sendo bem parecidos e, portanto, geram uma certa confusão. O primeiro deles chama-se concussão. Ele está lá no artigo 316 e ele consiste no seguinte: o funcionário público que exige, veja bem, isso é importante, o verbo é exigir vantagem devida em razão do cargo, mesmo que fora dele ou antes de assumi-lo, quer dizer, mesmo que ele não esteja ali naquele momento praticando a função, mas em razão do seu cargo público, ele exige vantagem devida. Essa conduta de exigir configura o crime de concussão, que está lá no artigo, portanto, 316. Nota que o verbo exigir expressa uma conduta grave, expressa uma coisa coercitiva, obrigatória. Exigir quer dizer obrigar alguém a fazer aquilo que a pessoa não faria espontaneamente. Exigir. E por que eu estou frisando tanto esse verbo exigir? Porque é aí que mora o principal e mais importante diferencial entre concussão e corrupção passiva. O crime do artigo 317, chamado corrupção passiva, tem 3 verbos. O primeiro deles é solicitar. Solicitar a vantagem devida em razão do cargo, mesmo que fora dele ou antes de assumi-lo. Agora, eu acho que é claro para todo mundo que exigir é uma conduta mais forte do que solicitar, né? Exigir, eu mando, eu obrigo, eu constranjo.
Solicitar tem aquela tônica de pedir, de requerer. Então veja que a diferença abstrata é bem visível. Na concussão, exigir, vantagem. Na corrupção, solicitar, vantagem. Então a corrupção, em tese, é um crime mais leve do que a concussão, porque solicitar é mais leve. Aliás, a primeira coisa que eu tenho que contar para você é que na vida prática nem sempre é tão simples saber a diferença entre uma exigência e uma solicitação. Será que é só o fato de eu pedir por favor que caracteriza solicitar? E o fato de eu ser grosseiro e dizer, olha, passo o dinheiro, significa exigir? Quer dizer, o que eu estou tentando dizer é que na vida cotidiana, na vida prática, pode haver uma certa dificuldade em caracterizar aquela conduta como uma exigência ou como uma solicitação. Mas em abstrato, pelo menos, é bem visível essa distinção. E significa que a corrupção passiva, solicitar, deveria ser uma conduta tratada de forma mais leve do que a concussão, exigir, não é isso? Pois é, e aí eu faço um comentário assim, mais no nível da curiosidade, mais no nível talvez até da anedota jurídica. Porque se você concorda que exigir é mais grave do que solicitar, talvez você fique muito surpreso em saber que o crime de concussão tem uma pena de 2 a 8 anos. E o crime de corrupção, aquele solicitar, tem pena de 2 a 12. Concussão 2 a 8. A corrupção 2 a 12. Esquisito, né? Eu acho. Mas coisas de meu Brasil brasileiro. Isso acontece, meu caro amigo, porque o nosso legislador, na hora de aprovar um projeto de lei, ele trata a legislação brasileira como uma colcha de retalhos. Então ele vai fazendo um patchwork, sabe assim? Um patchwork jurídico, porque ele, ao invés de pensar no ordenamento jurídico como um todo, preservando razoabilidade, proporcionalidade, ele só pensa naquele dispositivo de lei que ele pretende alterar. E aí nós ficamos com essas aberrações, né? Um país em que solicitar é pior do que exigir. Um país em que solicitar tem uma pena de 2 a 12 e exigir tem uma pena de 2 a 8. Vai saber, né? Mas as coisas são assim. De qualquer forma, isso é mais uma anedota do que propriamente uma informação relevante, porque eu, pessoalmente, nunca vi se exigir em concurso público a pena do crime de concussão ou de corrupção. Mas então, voltando aqui à tipificação. A concussão, você já sabe o que é. Exigir a vantagem devida. A corrupção, solicitar a vantagem devida. Mas a corrupção tem ainda mais 2 verbos. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Solicitar, receber ou aceitar promessa da vantagem devida. Então, vamos diferenciar as duas condutas? Concussão, exigir. Corrupção passiva, solicitar, aceitar promessa ou receber a vantagem devida. Bem, mas isso me leva a ter que diferenciar um outro tipo penal. Porque quando eu te digo que o funcionário público que solicita, pensemos hipoteticamente aqui numa situação, você está dirigindo em excesso de velocidade, por exemplo, você é parado por um policial rodoviário e esse policial gentilmente solicita uma determinada vantagem para deixar de te aplicar a multa, ou melhor, para deixar de te autuar administrativamente. Pois bem, esta conduta do funcionário público ativa a conduta do funcionário que partiu dele. Não, imaginemos que você seja uma pessoa absolutamente reta, que eu espero que seja. Imaginemos que você fale, não, de jeito nenhum, não vou pagar nada. Eu não sou conivente com esse tipo de coisa, não vou pagar nada. O funcionário público solicitou e você não pagou nada. Qual que é a conduta dele? A conduta dele é corrupção passiva. Deu para entender onde é que mora o perigo aqui? O perigo é da nomenclatura. Quando a coisa parte, quando a ideia, quando a iniciativa corrupta
parte do funcionário público, muita gente imagina que o que esse funcionário está praticando é uma corrupção ativa, no sentido de que ele está sendo ativamente corrupto. Mas é corrupção ativa? De jeito algum. Corrupção ativa é outro crime. Corrupção ativa é o crime do particular que oferece ou promete a vantagem. É outro tipo penal previsto no artigo 333. Veja que é outro crime, é outro tipo. Então, o que eu quero aqui deixar firme na ideia é de que o nome da corrupção praticada pelo funcionário público, ainda que a iniciativa parta dele, é sempre corrupção passiva. A corrupção ativa é crime cometido por particular. A corrupção praticada pelo funcionário público é sempre chamada de passiva, mesmo quanto a verbos que demonstram a iniciativa dele. Quer dizer, você veja que eu tenho 3 verbos: solicitar e, por outro lado, receber e aceitar promessa. De fato, receber e aceitar promessa traduzem uma conduta passiva, né, receptiva. Estou recebendo, enquanto que solicitar traduz uma conduta ativa, mas o nome do crime não muda. O nome do crime é corrupção passiva, sempre. Corrupção ativa é outra coisa. Corrupção ativa é o crime que comete o particular que oferece ou que promete uma vantagem ao funcionário público. Então, saber diferenciar essas duas coisas é muito importante. Mas uma outra coisa que também é muito importante é diferenciar a corrupção passiva de um outro tipo que se chama prevaricação. E para fazer essa diferença, deixa eu começar te perguntando uma coisa, que é a seguinte: para que haja corrupção passiva, é preciso que o funcionário público esteja solicitando dinheiro ou qualquer vantagem, ou esteja recebendo dinheiro ou qualquer vantagem para fazer alguma coisa errada? Entendeu o que eu estou perguntando? Ou vai ter corrupção mesmo se o funcionário não fizer nada errado? Vou dar um exemplo. Imaginemos que um determinado juiz não queira proferir sentença no caso. Um caso que ele já devia ter decidido. E imaginemos que ele solicite uma vantagem para proferir a sentença de forma correta. Ele não está solicitando dinheiro para proferir uma sentença injusta ou para proferir uma sentença que beneficie injustamente uma parte. Não. Ele está solicitando dinheiro para fazer aquilo que ele deveria fazer de qualquer jeito. Só que ele deveria fazer de qualquer jeito sem receber por fora, né? Ele devia fazer de qualquer jeito porque ele já está recebendo o salário dele para isso. Ele não devia pedir nada por fora para fazer o que ele devia fazer de qualquer jeito. Então, o importante aqui de você notar é que a corrupção passiva, ela não tem necessariamente relação com a infração de um dever funcional. Para eu ser punida, digamos, eu não sou, mas digamos que eu fosse funcionária pública, para eu ser punida por corrupção passiva, não é preciso que eu tenha prometido, ou muito menos que eu efetivamente viole um dever funcional. Bem entendido, um dever funcional fora o dever de probidade, né? Porque é claro que o dever funcional de honestidade eu já estou violando. Mas não é preciso que eu viole nenhum outro dever funcional. Pelo contrário, eu posso solicitar a vantagem para fazer o que eu tinha que fazer. Imagina que você é comerciante e você está precisando de um alvará de funcionamento para o teu estabelecimento comercial. Você está parado, você está tendo um prejuízo tremendo, aquele negócio está empatado na burocracia há anos a fio e não sai o tal de alvará de funcionamento, e aí o funcionário solicita uma vantagem para fazer aquilo que ele devia fazer de qualquer jeito. Isso não é corrupção passiva? Claro que é. Então a corrupção passiva
não tem necessariamente relação com a violação de um dever funcional. Mas às vezes tem. Há casos em que a corrupção passiva, essa solicitação da vantagem ou recebimento ou aceitação da promessa da vantagem, tem como motivo a violação de um dever funcional. Por exemplo, naquele caso que eu contei, em que o policial rodoviário pede dinheiro para não me dar uma autuação de infração de trânsito. Nesse caso, o policial está solicitando uma vantagem para deixar de cumprir o seu dever, para violar o seu dever funcional. Pois bem, acontece que existe um outro crime no Código Penal que também tem como núcleo deixar de cumprir o dever funcional. Esse outro crime se chama prevaricação. Deixar de praticar, praticar contra a lei ou retardar ato de ofício. Então me conta, quando é que é prevaricação, quando é que é corrupção? Vamos para um primeiro raciocínio. Quando o funcionário público, em virtude da vantagem solicitada ou recebida, quando o funcionário público, em virtude da vantagem, de fato infringe o seu dever funcional, quando o funcionário público, em virtude da vantagem, de fato, concretamente, deixa de cumprir o seu dever funcional, você concorda que existe aqui uma dupla lesão ao interesse administrativo? Se o policial deixa mesmo de te autuar, houve uma lesão porque ele foi desonesto, houve uma lesão inclusive à moralidade e houve uma lesão até patrimonial, né, porque a administração deixou de arrecadar, né, aquela multa. Então, quando o funcionário público, em virtude da vantagem, efetivamente viola o seu dever funcional, haverá o crime de corrupção passiva com aumento de pena. Então, quer dizer que nesse caso eu não vou ter dois crimes. O sujeito não vai responder pela corrupção passiva, pelo fato de ter solicitado, e mais pela prevaricação, pelo fato de ter infringido o dever funcional. Não, ele vai responder por um crime só, corrupção passiva com pena aumentada. Então é isso, se em virtude da vantagem recebida, o funcionário efetivamente violar o seu dever funcional, ele responde por corrupção passiva com aumento de pena. Mas a outra possibilidade de confusão entre corrupção passiva e prevaricação é que existe uma conduta que é chamada de corrupção passiva privilegiada, porque é uma corrupção passiva com uma pena menor, que é muito próxima da prevaricação, perigosamente próxima da prevaricação. Essa conduta, que é próxima da prevaricação, é o fato de deixar de praticar o seu dever funcional ou infringir o seu dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, espera um pouquinho. Deixa eu te explicar, porque isso não é muito fácil, não. A corrupção passiva, em tese, é solicitar a vantagem ou receber a vantagem, e se, em havendo a solicitação ou recebimento, eu de fato infringi o dever funcional, haverá uma corrupção passiva com pena aumentada. Essa coisa chamada de corrupção passiva privilegiada, na verdade, é muito pouco parecida com a corrupção passiva. Ela é pouquíssimo parecida com a corrupção passiva, porque, na verdade, ela não tem aquela parte inicial, solicitar, não tem vantagem. Não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem de cunho patrimonial, não tem a solicitação ou recebimento de vantagem. Não é isso que o funcionário público faz. Então, o que é a corrupção passiva privilegiada? Na corrupção passiva privilegiada, o sujeito, o funcionário público, infringe o seu dever funcional, deixa de praticar, retarda, pratica contra a lei o seu dever funcional, atendendo a pedido ou influência de outrem. Pedido ou influência de outrem. Enquanto que, na prevaricação, o funcionário público também viola o seu dever funcional. Os verbos da prevaricação são exatamente os mesmos. Deixar de praticar, retardar ou praticar contra a lei ato de ofício. Então, qual é a diferença entre prevaricação
e corrupção passiva privilegiada? É que na prevaricação, o agente deixa de praticar o seu dever funcional atendendo a um interesse ou sentimento pessoal. Então, na prevaricação, o que motivou a falta do funcionário público foi o interesse ou sentimento pessoal. Enquanto que na corrupção passiva privilegiada foi atendendo a pedido ou influência de outrem. Enquanto que na corrupção passiva comum, ele infringiu o dever funcional, mas em virtude de uma vantagem indevida. Aí é mais grave. Muito bem, meus amigos. Então, os crimes funcionais que estão previstos lá no título 11 do Código Penal, o mais importante que tinha a ser dito a respeito deles, ou a respeito desses que nós escolhemos aqui para trabalhar, era isso. A diferença entre concussão e corrupção passiva, a diferença entre corrupção passiva e corrupção ativa, a diferença entre corrupção passiva e prevaricação. Você entendeu? Deu para entender tudo? Então, se você está com alguma dúvida, eu sugiro que você nos escreva, porque afinal de contas, essa é uma TV interativa e essa é uma aula interativa em que eu dou aula e você fala das suas dúvidas, manda suas dúvidas e a gente depois responde. O e-mail você já sabe, é provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Para você que está chegando agora, o tema do dia da aula de hoje é concussão e corrupção passiva. E agora você fica aí, não sai daí não, porque o nosso próximo bloco é o Pergunte ao Professor, em que a gente vai ver quais as dúvidas que surgiram a respeito dessa matéria. E as dúvidas têm sido tão boas e têm nos ajudado tanto a complementar o tema da aula que, ó, fica aí e confere, tá bom? Corrupção, concussão. Será que todo mundo entendeu tudo? Vamos ver as dúvidas que apareceram aí pelo Brasil afora. Vamos ver. Professora Patrícia, como é tipificada a conduta do agente que exige vantagens indevidas usando grave ameaça ou violência? É uma ótima pergunta, até porque eu já vi isso ser confusão comum nos bancos acadêmicos. Viu o verbo exigir e todo mundo já acha que é concussão. Mas cuidado, a concussão implica uma exigência em razão do cargo. Então é curioso, é uma situação limite, quer dizer, uma situação que fica ali no fio da navalha, é uma exigência, porque se fosse uma mera solicitação, seria corrupção. Mas, por outro lado, não pode ser uma exigência na base da força. Porque se eu estou constrangendo mediante violência ou grave ameaça, se eu estou obrigando a entrega de vantagem indevida, mesmo que me valendo da minha função pública, mas se eu estou exigindo mediante violência ou grave ameaça, isso não é mais concussão. Isso é um crime mais grave. Sabe qual? É extorsão. Você certamente está aí acompanhando na mídia uma série de notícias a respeito de... E eu aqui digo tudo o que está publicado na mídia, sem nenhum pré-julgamento, mas você tem aí acompanhado na mídia a questão de policiais, por exemplo, que achacam traficantes ou contrafatores, né, falsificadores de produtos, etc., tomando dinheiro. Então o policial vai ali e diz que vai prender ou que vai fazer acontecer se o traficante não lhe der dinheiro. Pelo que essas pessoas estão sendo denunciadas? Você está acompanhando aí na mídia? Estão sendo denunciadas por extorsão e não por concussão. Eu já ouvi a seguinte confusão de alunos. Eu já vi alunos confundindo da seguinte maneira. A extorsão é a concussão praticada por funcionário público, ou melhor, o inverso, né? A concussão é a extorsão quando praticada por funcionário público. Quer dizer, quando a extorsão tiver sido praticada por alguém que se vale do cargo, ela se chama concussão. Mas você concorda que se fosse isso, a concussão teria que ter uma pena mais grave do que a extorsão? E não tem. A extorsão tem uma pena de 4
a 10 anos. A concussão tem uma pena de 2 a 8. Então não teria sentido dizer que a concussão é o mesmo tipo de extorsão, constranger mediante violência ou grave ameaça, quando praticada por funcionário público, não teria sentido algum. Então, meus amigos, o certo é que concussão e extorsão são coisas diferentes. E são coisas diferentes, sendo que a concussão é uma coisa mais leve, são coisas diferentes, sobretudo por esse fator. Porque na concussão existe uma exigência em razão do poder inerente ao cargo, mas não há exatamente uma violência ou grave ameaça. Imagina você que um médico, por exemplo, que atende pelo SUS, exige uma vantagem para realizar ali um procedimento cirúrgico que ele deveria realizar de qualquer jeito. Ele não solicita, ele exige uma vantagem para realizar aquele procedimento. Bem, isso é de fato concussão. Ele não está usando de violência nem grave ameaça e, por outro lado, não está meramente solicitando, está exigindo. Então, a conduta aqui é de concussão e não de extorsão. A pergunta do colega foi muito boa para que nós pudéssemos prestar esse esclarecimento. Então, exigir desde que sem violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, o crime mais grave é de extorsão. Muito bom. Próxima pergunta. Professora Patrícia, aquele que paga a quantia exigida por um funcionário público comete algum crime? Aquele que paga a quantia exigida. É uma pergunta muito boa, até porque atinge, talvez, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, não é mesmo? Eu acabei de dar exemplo do médico ali do SUS, que exigiu uma vantagem indevida, cobrou por fora. Exigiu uma vantagem indevida para fazer uma cirurgia. E aí? Se você pagar, você responde criminalmente ou não? Veja bem, aquele que simplesmente se dobra, aquele que se submete à exigência do funcionário público, aquele que então satisfaz a exigência cobrada pelo funcionário público, que foi a pergunta do colega, não comete crime algum. A conduta dessa pessoa é atípica e, aliás, eu teria com mais razão que considerá-la como vítima, né? Além da vítima, o Estado, a administração pública, que foi lesado na sua moralidade, é também vítima aqui o próprio particular, que foi extorquido, né? O particular que teve que atender à exigência do funcionário público. Agora, uma pergunta bem bacana, e talvez um pouquinho mais difícil do que essa, é a seguinte. E quando o caso não é de exigência, é de solicitação? E se o funcionário público solicita uma vantagem e o particular paga a vantagem? E se o guarda de trânsito pede o dinheiro para não me aplicar a autuação administrativa e eu pago o dinheiro? Cometo crime? Vamos começar do inverso. Eu disse para vocês que a corrupção ativa tem dois verbos: oferecer ou prometer vantagem. Eu, particular, ofereço ou prometo a vantagem. E a corrupção passiva tem três verbos: solicitar, aceitar ou receber a vantagem. Então vamos imaginar que o particular oferece a vantagem e o funcionário público recebe. Vamos imaginar que o particular promete a vantagem e o funcionário público aceita a promessa. Veja que são condutas assim paralelas, né? Oferecer a vantagem, receber a vantagem, prometer a vantagem, aceitar a promessa. Se o particular oferece e o funcionário público recebe, o particular cometeu corrupção ativa e o funcionário corrupção passiva. Se o particular promete e o funcionário aceita a promessa, o particular comete corrupção ativa e o funcionário corrupção passiva. Mas e se é o inverso? Se o funcionário solicita e o particular paga, é o funcionário que solicita, que é a pergunta do colega, e o particular paga. O funcionário comete corrupção passiva. E o particular? Pois é, o particular, para espanto geral da nação, não comete crime algum.
E se o entendimento majoritário, sobretudo para a prova de concurso, embora eu não recomende essa experiência em casa, não teste isso em casa, porque não é alguma coisa mansa e pacífica, e você, se resolver entrar nesse jogo, pode ter consequências negativas. Aliás, mesmo do ponto de vista da cidadania, é claro que eu desaconselho veementemente atender à solicitação do corrupto, porque é claro que isso alimenta a corrupção. Depois a gente não pode se queixar, né? Se a gente alimenta a corrupção, depois a gente fica sem moral para reclamar da corrupção. Mas o fato é que, juridicamente, o particular que apenas atende à solicitação e paga, não comete crime algum. E você sabe por quê? É porque não existe essa tipificação na lei. A lei, no artigo 333, não tem o verbo pagar, entregar. Ela tem o verbo oferecer. Mas oferecer exige, ou oferecer, induz a uma ideia de iniciativa, de fazer a oferta, e não de simplesmente pagar ou entregar. Então é isso. Se o funcionário público solicita e o particular apenas paga, entrega, o funcionário responde por corrupção passiva e o particular não responde por crime algum. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Professora Patrícia, se o funcionário público deixar de praticar ato de ofício em favor de atendimento a um grande amigo, isso seria prevaricação ou seria corrupção? Olha só, uma pergunta bem bacana para concurso público. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência como advogada no dia a dia, na prática. Eu nunca vi, na minha vida prática de advogada, nunca vi ali no meu escritório, nunca vi nenhum delegado enquadrar a conduta em corrupção passiva privilegiada. A cultura da prevaricação é tão forte que todo delegado, quer dizer, é direto no 319, direto na prevaricação. Então, se isso acontecesse na prática, se isso acontecesse de verdade, eu sou capaz de apostar que o termo circunstanciado, não é isso? Tanto a prevaricação quanto a corrupção privilegiada são infrações de menor potencial ofensivo, que o termo circunstanciado seria lavrado na prevaricação. Mas de verdade verdadeira, o certo seria corrupção passiva. Porque lembra que na prevaricação é preciso que eu atue motivada por interesse ou sentimento pessoal. Enquanto que no caso aqui do exemplo, no caso exemplificado, eu estou atendendo ao pedido de um amigo. Atender a pedido ou influência de outrem é corrupção passiva privilegiada. É claro que no frigir dos ovos, no andar da carruagem entre mortos e feridos, não vai dar muita diferença, porque a pena de ambos os crimes é idêntica, são ambos crimes de menor potencial ofensivo, muito parecidos em tudo. Então, no final, ninguém vai dar muita bola, né? Você pode me perguntar, mas Patrícia, qual que é a jurisprudência? O que o Supremo acha disso? Isso nem chega no Supremo, são infrações de menor potencial ofensivo. Nunca teve grande discussão sobre isso, até porque as penas são idênticas. Mas o fato é que faz toda a diferença na hora de marcar o xizinho na prova de concurso público. Então, se cair essa pergunta para você, saiba que atendendo a pedido ou influência de outrem é corrupção passiva privilegiada e não prevaricação. Legal? Bora para a próxima. Vamos lá. Professora Patrícia, quando o funcionário público exige uma vantagem e o particular, depois de uma semana, paga, quando é que o crime se consumou? Essa pergunta, além de ter um interesse acadêmico, quando é que se consuma o crime de corrupção passiva, tem também uma importância prática. Por quê? Porque nós sabemos que o flagrante, a prisão em flagrante, só pode acontecer no momento em que o crime está se consumando, ou acabou de se consumar, no caso do flagrante impróprio, mas, enfim, é preciso ainda a situação de flagrância, flagrare. Muito bem, quando é que se consuma? Eu, funcionária pública, solicitei uma vantagem indevida. Você, particular, resolveu me pagar, mas disse, olha, eu estou sem grana agora, vou pagar na semana que vem. E aí, quando é que o crime se consumou? Foi quando eu pedi ou foi quando você pagou? Pois é, o crime tem 3 verbos: solicitar, aceitar promessa ou receber.
Claro que quando eu recebo, porque foi você que me ofereceu, o crime se consuma com recebimento. Quando eu aceito a promessa, porque você me prometeu, o crime se consuma com essa aceitação. Mas quando eu solicitei e depois você me pagou e eu recebi, o crime já estava consumado com a solicitação. E aí, com o recebimento, ele não pode se reconsumar. Um crime não pode ter dois momentos consumativos. Ou ele é um crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo, se protrai no tempo, ou ele já estava consumado desde a primeira conduta. O resto foi o que nós chamamos de mero exaurimento. É mero exaurimento o recebimento. Portanto, a consumação se deu lá no momento da solicitação. No momento em que o funcionário público solicitou, o crime estava devidamente consumado. O momento do recebimento é mero exaurimento. Tá certo? Então, foi aí que o crime se consumou e é aí que poderia haver, se fosse o caso, a prisão em flagrante. Legal? Vamos para a próxima pergunta? Professora Patrícia, se o funcionário público, além de solicitar a vantagem, viola o seu dever funcional, isso tem alguma relevância na tipificação da conduta? Pois é. Veja bem, vamos voltar a essa questão que é uma questão muito importante. O crime de corrupção, do mesmo jeito que o crime de concussão, é um crime que nós chamamos de crime formal. O que é o crime formal, hein? É um crime que tem uma forma. O que é isso, crime formal? Não, crime formal, como alguns sabem, o crime formal é aquele crime que se consuma com a mera conduta, mesmo que não haja o resultado pretendido. Então lembra que é aquele crime em que o agente prevê, ele deseja um resultado, ele visa um resultado, mas o crime se consuma com a mera conduta. Vamos voltar para a concussão. Vamos começar da concussão. A concussão tem como verbo exigir. Então veja, se o funcionário público exigir a vantagem indevida, mesmo que o particular não pague, se recuse, não se dobre. Se o funcionário público exige a vantagem indevida, mesmo que o particular não pague, e mesmo que o funcionário então não viole qualquer dever, já que você não vai pagar, não vou fazer isso que poderia te ajudar, enfim. Quando o funcionário público exige, mesmo que ele não obtenha aquilo que ele pretendia, o crime estará consumado, porque é um crime formal. Ele se consuma com a mera exigência, independentemente da real obtenção da vantagem indevida. A corrupção passiva, quanto ao verbo solicitar, é a mesma coisa. Quando o funcionário público solicita a vantagem, mesmo que o particular não pague, o funcionário público terá cometido uma corrupção passiva consumada. Então, para que se consume a corrupção passiva, é absolutamente indiferente. Eu estava ali colando de rabo de olho o tempo que me resta, mas estamos bem no tempo, vai dar tudo certo. Então, para que se consume o crime de corrupção passiva, é absolutamente irrelevante para a tipificação da conduta qualquer evento posterior. É absolutamente relevante se o particular vai pagar, não vai pagar, se o particular vai pagar amanhã, vai pagar daqui a 6 meses, se o particular prometeu pagar, mas nunca pagou. É completamente irrelevante para a tipificação da conduta se o funcionário recebe ou não aquilo que ele havia solicitado. Mas, se em virtude da vantagem o funcionário realmente viola o seu dever de ofício, se o funcionário, em razão da vantagem, realmente infringe o seu dever de ofício, a relevância jurídica desse evento é que a corrupção passiva se tornará aumentada, com pena majorada. Então veja que, aliás, para concussão não faz diferença alguma, hein? Para concussão, se em virtude da vantagem exigida o funcionário público violar o seu dever funcional, isso não muda nada em relação à concussão. Mas em relação à corrupção, sim. Não muda a tipificação da conduta, que continuará sendo corrupção passiva consumada. Mas muda a dosimetria da pena,
porque aí a pena será maior. Muito bem, então terminamos aqui o nosso segundo bloco, que era Pergunte ao Professor. Mas não terminamos a nossa conversa, porque a gente ainda tem o X da questão. Antes do X da questão, eu queria lembrar você que essa conversa pode continuar, sabe aonde? Lá no nosso site. Lá no nosso site, que é o www.lfg.com.br. Então eu queria aqui convidá-los a todos a entrarem no nosso site, onde você pode ter acesso a artigos jurídicos, comentários, novidades a respeito de legislação, de jurisprudência fresquíssima, de concursos públicos, de exame de OAB, enfim, de tudo o que aqui é nosso interesse comum. Então, entra lá no site, lá você vai encontrar também o blog dos professores, né, de muitos professores, aqueles mais modernos que já usam dessa ferramenta do blog. Então você vai poder ali encontrar o blog dos professores do LFG, enfim, tudo ali no nosso site. E além disso, bom, o nosso e-mail aqui, você já sabe, é provafinal@lfg.com.br, né? provafinal@lfg.com.br. Esse para você tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa nossa conversa do dia de hoje, tá bom? Então a gente está esperando você escrever com a tua dúvida, com a tua crítica, com a tua sugestão, com a tua opinião, enfim, com o que você quiser. E não sai daí, porque você sabe que falta o principal. Puxa vida, o que falta? Falta o X da questão. Corrupção, um tema pesado, um tema atual, mas tão importante da gente saber, tanto para a nossa vida acadêmica, quanto para a nossa vida de cidadão, de ser do mundo, de eleitor, enfim. A gente tem que saber exatamente a diferença entre corrupção, prevaricação, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva. Será que a gente sabe? Agora é a hora do X da questão. Vamos às perguntas? Olha só, a primeira pergunta é a seguinte: Pedro, funcionário público, deixou de praticar ato de ofício com violação ou infração de dever funcional, cedendo à influência de Daniele, sua namorada. Nessa situação hipotética, a conduta de Pedro se amolda ao tipo de crime previsto no Código Penal de, veja, uma prova da OAB, da CESP, né, razoavelmente recente, que a vida, depois de um tempo, começa a passar tão rápido, né? Mas é uma prova recente. E vamos ver, então, quais as alternativas. Tráfico de influência, perdoem, corrupção passiva, prevaricação e concussão. O tráfico de influência é uma conduta que a gente não comentou, ela não era o tema da nossa aula de hoje, mas ela poderia ser objeto aqui de uma certa confusão. Porque o tráfico de influência tem a ver com solicitar vantagem devida a pretexto de influir em funcionário público. A pretexto de. Então veja, o tráfico de influência é um crime praticado por particular, não é um crime praticado pelo funcionário público, é um crime praticado por particular, mas ele acaba sendo objeto também do maltrato, dos maus tratos da mídia, no sentido de que muitas coisas acabam sendo chamadas coloquialmente de tráfico de influência. Então, né, você foi lá, tinha amigos no poder, os amigos tinham amigos que tinham amigos e houve aí um tráfico de influência. O tráfico de influência é uma conduta, do ponto de vista jurídico criminal, mais específica. Ela também tem a ideia de solicitar uma vantagem, mas a questão aqui é a pretexto de influir na conduta de funcionário público. Então, o cerne da conduta do tráfico de influência é o saco de fumaça. Você já ouviu falar dessa coisa de vender saco de fumaça? Porque o sujeito que solicita vantagem a pretexto de influir
na conduta de funcionário público, não tem o poder de influir. Se ele tiver o poder de influir, realmente, então ele está praticando corrupção ativa. Mas não. Ele está solicitando a vantagem a pretexto de influir. É a ideia do saco de fumaça. Você está vendendo uma influência que você, na verdade, não possui. Então, por todas essas razões, você já viu que não é esse o crime, né? Não é mesmo. Aqui nós temos o crime praticado pelo funcionário público, então tem que ser um crime funcional, não é o caso do tráfico de influência, cedendo a pedido ou influência de outra, enfim, não tem nada a ver com tráfico de influência. Vamos para as próximas alternativas. Isso, muito bem. A corrupção passiva, a prevaricação e a concussão. A concussão está ab início descartada, né, gente? Concussão nós acabamos de ver bastante bem o que é. A concussão é a ideia de exigir uma vantagem indevida em razão do cargo, ainda que fora dele ou antes de assumi-lo. Puxa vida, não foi isso que o nosso rapaz fez, né? Pelo contrário, ele estava ali atendendo ao pedido da namorada, não estava exigindo nada. Então a concussão aqui não teria nem chance de confundir. Essa eu reputo que é aquela que nós deveríamos descartar de plano. Não deveríamos nem pensar sobre ela. Pois bem, eu acho que aquela que deve ter suscitado dúvida entre os candidatos é a B, opção a B. E a C, corrupção passiva e prevaricação. Como a gente viu, essas duas condutas são muito próximas. A corrupção passiva, e se o problema que tivesse sido mais explicado, ele deveria ter dito corrupção passiva privilegiada. Lembra da diferença? Na corrupção passiva privilegiada, eu infrinjo o meu dever funcional, eu deixo de praticar, pratico contra a lei, ato de ofício, infringindo o meu dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Enquanto que na prevaricação, eu infrinjo o meu dever funcional em atendimento a sentimento e interesse pessoal. É claro que na vida prática essas duas coisas se confundem muito. Será que o Pedro tinha um interesse pessoal em atender aos desejos de sua namorada Daniele? Ou será que ele estava meramente atendendo a pedido ou influência de outrem? Realmente, na vida prática, eu nunca vi um delegado fazer TC por corrupção passiva privilegiada. A cultura é sempre a da prevaricação. Mas numa prova de múltipla escolha, nós temos que ser técnicos. E o que é tecnicamente correto aqui é corrupção passiva. E seria até mais correto dizer corrupção passiva privilegiada. Ele estava atendendo ao pedido da Daniele, cedendo a pedido ou influência de outrem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, corrupção passiva. Se você acertou, parabéns. Se você errou, nunca mais vai errar, porque vai lembrar para sempre desse teste da Daniele, nunca mais vai esquecê-lo. Certo? Vamos passar para o próximo. Marília exigiu de Luciana para si, em razão da função pública que exercia, vantagem consistente em R$10.000. Nessa situação hipotética, Marília cometeu o crime D. E aí, você está lendo, são 4 as alternativas: corrupção ativa, corrupção passiva, excesso de exação e concussão. Então vamos lá. Eu descartaria desde logo, não sei se você concorda comigo, mas eu descartaria desde logo corrupção ativa. A corrupção ativa, em primeiro lugar, não é praticada por funcionário público. É o crime do particular que oferece ou promete a vantagem. Não tem nada aqui a ver com o que a Marília, que era funcionária pública, fez. Então, corrupção ativa não dá para ser de jeito nenhum. Corrupção passiva seria um chute melhor, mas também equivocado. A corrupção passiva, você se lembra, difere da concussão, porque nela o verbo não é exigir. Nela o verbo é solicitar. E como eu disse, na vida prática, pode não ser muito simples a diferença entre solicitar e exigir. Quer dizer,
pode não ser muito simples de perceber essa diferença. Mas você veja que numa pergunta abstrata, não há dúvida nenhuma possível. Um é o verbo exigir, o outro é o verbo solicitar, então não tem como confundi-los. Por isso, a alternativa B também está equivocada. O verbo aqui é exigir, a Marília exigiu e exigir não é coopção passiva. Então, passemos para a próxima alternativa. A próxima alternativa trata de um crime que eu acho interessante nós termos oportunidade aqui, tempo de comentá-lo em um pouquinho só, que é o excesso de exação. Por que o excesso de exação poderia levar a alguma confusão? Excesso de exação é um crime que está previsto nos parágrafos 1º e 2º do próprio artigo 316. O artigo 316, caput, trata da concussão, como nós já vimos. Os parágrafos 1º e 2º tratam do excesso de exação. O excesso de exação se parece um pouco com a concussão, porque ele também tem como verbo exigir. Então, qual a diferença entre excesso de exação e concussão? É que no excesso de exação, eu exijo o pagamento de tributo ou contribuição social, que eu sei serem indevidos, ou eu exijo o tributo, pagamento de tributo ou contribuição social devidos, mas de forma vexatória, não autorizado em lei. Então, qual que é a grande diferença entre a concussão e o excesso de exação? É o objeto. Na concussão, eu exijo a vantagem devida. No excesso de exação, eu exijo ou um tributo ou contribuição social indevidos, ou um tributo ou contribuição social, embora devidos, eu os exijo de maneira indevida, de forma vexatória, não autorizada por lei. Então, poderia confundir um pouquinho, porque o verbo é o mesmo, mas apesar disso, a conduta tem um objeto bastante diferente. Então, eliminamos também a C, e com isso, ficamos com a alternativa correta. E esse é o X da questão. Alternativa B, concussão. Exigir, em razão do cargo, vantagem devida, que no caso os R$10.000, é crime de concussão, como já vimos. E com isso chegamos ao fim de mais um Prova Final. Foi mais uma vez um prazer estar com você. Eu mais uma vez agradeço do fundo do coração a tua presença, a tua audiência. Nós esperamos aqui a nossa equipe podermos contribuir um pouquinho para que você chegue mais perto do teu sonho, para que você atinja mais rapidamente os teus objetivos, porque certamente isso que vai acontecer se você continuar com uma atitude séria, perseverante e aguerrida, que é essa que você está aqui demonstrando. Então, meu amigo, minha amiga, foi mais uma vez um grande prazer e até a próxima!